Muito bem, estamos mais uma vez, começando pela TV Semana, mais uma edição do programa Semana Esportes para você. Nesta sexta-feira, a gente inicia mais um programa repleto de atrações aqui pela TV Semana. Vamos falar do Cruzeiro e das cobranças aí do presidente Giovanni Pinho Tavares, cobrando resultados imediatos, hein, do técnico David. E se esses resultados, e se um time já definido aí não vier, pode ser que o David realmente não permaneça à frente do comando técnico do Cruzeiro. Então tudo isso você vai saber, além de outros assuntos, ou melhor, além de outros assuntos da Raposa, no noticiário do Cruzeiro, aqui no nosso programa. Vamos falar do Galo também e do técnico Diego Aguirre, que preparou sua equipe para mais um compromisso no final de semana pelo Campeonato Mineiro, né? Há dúvida aí se o Aguirre vai usar titulares ou vai fazer uma mescla aí entre reservas e titulares na partida do Galo no final de semana. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem também o noticiário nacional, né, com Nenê se destacando no Vasco e Ederson, né, nos treinamentos do Flamengo, nós vamos falar sobre isso. E tem o noticiário da Taça Libertadores da América, Taça Libertadores, que teve ontem à noite o Palmeiras em campo e o Verdão vencendo em casa o Rosário Central da Argentina e com isso tornando-se aí líder do seu grupo, da sua chave na Taça Libertadores da América. E tem também, claro, a sua participação através das redes sociais, facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião. Você manda o seu recado que a gente vai trazer aqui. E tem também o 9982-9757, 9982-9757, que é o zap da TV A Semana que a gente coloca à disposição para que você possa mandar o seu recado. Bom, por motivo de força maior, hoje nós não temos a presença do nosso amigo Jorge Mendes Magalhães, que, portanto, estará ausente aqui do nosso programa, mas que já está aqui a postos para participar, é o meu amigo André Chalab, né? A gente está aqui para trazer muita notícia, muita informação e, claro, muita opinião sobre os mais variados assuntos a partir de agora, aqui no Semana Esportes, nesta sexta-feira quentíssima, né? O país está em polvorosa hoje com as ações da Polícia Federal, né? Com tudo que você tem visto e acompanhado aí na grande mídia, mas aqui o assunto é esporte e a gente está a postos para trazer uma infinidade de assuntos voltados para o esporte a partir de agora para você, aqui no Semana Esportes, até porque esporte está no nome aqui do nosso programa. André, um abraço, bom dia, seja bem-vindo, tamo junto, né? Espero que a PF não tenha passado lá na porta da casa do Jorginho, não. Isso tem alguma coisa a ver aí com a ausência dele aqui no programa. Brincadeiras à parte, André, um abraço. Abraço, Léo, abraço pessoal de casa aí, né? O povo brasileiro aí acordou hoje, né? Acordou sorrindo aí com essa ação da PF. E vamos que vamos, porque realmente o Brasil está sorrindo. Coisa boa. Falando de esporte, né, o destaque ontem foi o Palmeiras, uma vitória suada. A situação jogo também difícil, hein? Difícil e eu esperava mais para o Palmeiras ontem. A pressão de ter de ganhar, igual eu falei no programa de ontem, aconteceu no campo ontem. O time recuou demais da conta, deu espaço. E o Ademir deve ter ficado bravo demais da conta. O placar da vitória do Palmeiras por 2-0, a gente vai falar ainda sobre isso aqui no nosso programa, ela realmente não diz o que foi a partida, né? O Palmeiras foi dominado, principalmente aí durante boa parte, ou quase todo, o segundo tempo, né? Vencia por 1-0. O time do Rosário Central perdeu até uma penalidade, e o Fernando Praz, goleiro do Verdão, estava numa noite extremamente inspirada, fez belas defesas e evitou o empate até a derrota aí do Palmeiras. Eu vou falar sobre isso na sequência aqui do nosso programa. Só para reforçar, você pode mandar o seu recado, hein, como já falei, através do facebook.com/Léo Baião e também no 9982-9757, 9982-9757. Bom, manda o recado que a gente vai trazer aqui ao vivo na TV Semana. Seguinte, André, vamos falar do noticiário nacional primeiro, né, com algumas notícias que estão repercutindo no cenário nacional, com destaque para dois times do Rio de Janeiro, desse primeiro bloco, falando inicialmente do Clube de Regatas Vasco da Gama, já que lá no Vasco nós temos um jogador que vem se destacando e muito, aliás, desde o ano passado, né? O Nenê mandou muito bem no treinamento de ontem e chamou a atenção aí da grande mídia, né? Porque ele fez boas jogadas, deu belas assistências, fez jogadas de efeito, enfim, esse jogador que é muito importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Nenê, né, que faz muitos gols, que participa efetivamente também das partidas. Ele chamou atenção por sua boa performance no treinamento de ontem, como eu já falei, do Vasco, né? E o Vasco conta como nunca com este jogador para que possa fazer aí um bom papel
né, nos campeonatos que está disputando, aí no Carioca, no vem, já vem a Copa do Brasil, o segundo semestre tem aí a segunda divisão, né? No segundo semestre tem a Série B do Campeonato Brasileiro, que o Vasco espera e deve, né, fazer uma boa campanha, ter um bom papel, fazer aí o que se espera do Vasco, que é uma boa campanha, e com isso a equipe Cruz Maltina, quem sabe, conseguindo retornar à Série A do Brasileirão, que é o local de onde o Vasco nunca deveria ter saído, né? Um grande clube do futebol brasileiro. Mas o Meia Nenê foi o principal destaque do coletivo, como falamos, realizado na quinta-feira em São Januário. O camisa 10 fez belas jogadas, além de assistências para os gols de Jorge Henrique e também de Marcelo Matos, né? Aquilo que a gente vem falando aqui quando se refere ao Vasco, o Vasco fez algumas contratações no segundo semestre do ano passado e por isso, né, houve uma melhora na equipe no retorno do Brasileirão. Fez uma campanha boa no segundo turno, sim, e só foi rebaixado em virtude da péssima campanha que fez no primeiro turno da competição. A campanha ruim no primeiro turno, né, e intermediária no início do segundo turno, melhorou mais ali para o meio, em sequência para o fim do Brasileirão. Isso não foi suficiente para fazer a equipe escapar da queda da Série B, por isso está na segunda divisão. Mas a base, André, do Vasco foi mantida, né? E por isso, com o André, ou melhor, com o Nenê, né? Não você, André, com o Nenê fazendo parte dessa base, como eu falei, espera-se então um Vasco mais forte, né? E até porque a comissão técnica também foi mantida, com o Jorginho, com o Zinho, enfim, todo mundo lá fazendo o seu trabalho. E o Vasco mais consistente aí nesse início de ano, prova disso, tem feito uma boa campanha no Campeonato Carioca. André, diga lá. Na verdade, né, Léo, o Vasco teve um achado com esse Nenê. Esse Nenê estava no futebol, né? Nenê, né? Nenê. Ele estava no futebol de exterior, né? O Vasco buscou ele chegou aqui, adaptou rápido ao futebol brasileiro novamente, fez um campeonato brasileiro pelo Vasco, se destacou em muito, valorizou muito seu passe. Esse ano, 2016, tem várias propostas de outros clubes do Brasil, mesmo assim o Vasco segurou o Nenê para a disputa da segunda divisão, e sem dúvida nenhuma, hoje dentro do futebol brasileiro é um dos principais meios hoje que está jogando e convencendo. Sem dúvida, né? Até porque a gente não está tão bem servido de meia assim, né? Temos falado frequentemente sobre isso aqui, das dificuldades de jogadores para essa posição. Então, quando tem um jogador que se destaca, né, o que tem sido raro, a gente tem que frisar, porque até na seleção brasileira, na famigerada seleção do Dunga, não se tem aí um camisa 10 de ofício que seja unanimidade, tampouco nos clubes aí do nosso futebol. Vira e mexe, estão se queixando da ausência desse jogador e da necessidade de se buscar e de se encontrar jogador para essa posição, André. E ele tem como característica também bater falta muito bem, além dos bons passos que ele dá na distribuição de bola, bola longa, bola curta, dribles que tem, mas ele sabe bater falta muito bem. Então hoje aí é um dos jogadores mais completos hoje dentro do futebol brasileiro que atua como meia, sem dúvida nenhuma. Muito bem, meu amigo André. É o seguinte, se lá no Vasco tem o Nenê, que tem se destacado, no Flamengo, quem está voltando, né, falando agora do outro clube carioca, o maior rival do clube de regatas Vasco da Gama, que é o clube de regata do Flamengo, e lá no Fla, quem está voltando é o Ederson, né, que está contundido, né, esteve, aliás, contundido, desde agosto do ano passado, desde aquela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, exatamente entre Vasco e Flamengo. Vasco levou melhor no confronto com o rival no ano passado, se classificou para as quartas de final naquela ocasião, e o Ederson naquela partida se machucou. Quando vinha se recuperando na pré-temporada, no início do ano, portanto, em janeiro, né, o Ederson voltou a sentir, brincando no futebol lá, não é que ele acabou vendo sua situação se complicar e voltando a se contundir, e agora o Ederson está voltando, né, depois de um intenso trabalho físico, um trabalho de preparação aí que está sendo feito pelo Rubro Negro, né, está utilizando aí os seus novos equipamentos, né, os equipamentos do CT do Flamengo, do Centro de Treinamento do Flamengo, que é no Ninho do Urubu, né, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e o Ederson está de volta. E não só está de volta, como também está voltando muito bem e treinou com o Flamengo com belos gols e com belos passes. E nesse treino do Flamengo no Ninho do Urubu, Ederson foi então a grande sensação, um dos grandes destaques, participando muito bem do treinamento, dando o passe, como eu já falei, marcando até gol, né? E o Flamengo fez um investimento, André, de 10 milhões de reais só em aparelhagem para examinar e tratar os jogadores, para fazer aquele trabalho que você se referiu
ano passado, né, que o Cruzeiro faz muito bem, de prevenção de lesão. É uma estrutura e alguns equipamentos que o time não tinha, o clube não tinha, né? E agora tem. E esses equipamentos foram muito importantes para diagnosticar, por exemplo, André, um problema em uma das pernas do Ederson, um problema muscular, né, em uma das pernas do Ederson, e segundo se constatou, ele tem um processo muscular carente, deficiente em uma das pernas, né, tem musculatura deficiente em uma das pernas, em detrimento da outra. Parece que a perna esquerda dele tem uma musculatura mais fraca que a perna direita. Em virtude disso, foi preparado, foi traçado um esquema especial para atendê-lo, né, para cuidar desse atleta, para que ele se recuperasse e tivesse as duas pernas da mesma forma, com a mesma performance aí, quanto atleta. E isso foi fundamental, né, para que ele pudesse recuperar e, quem sabe, ser aí agora, como a gente já falou, um dos destaques do clube, do time, né, nessa temporada de 2016, quando muito se espera aí do Flamengo, até porque, né, o Flamengo a gente está esperando a melhora aí, porque tem feito anos ruins seguidamente, e a chegada do Muricy vai tornar, com as contratações que foram feitas, possivelmente o time mais competitivo. E com a lesão aí do Mancoejo, né, que vinha muito bem, vai ficar de 30 a 45 dias fora, e esse retorno do Ederson parece em boa hora, porque afinal o rubro-negro vai poder contar com esse atleta, então, pelo menos esse período de ausência do Mancoejo e para os jogos do Carioca e da Primeira Liga. André, diga lá. Em respeito em relação ao jogador Edson, desde o ano passado vai falar que era uma boa contratação, né? E a questão do investimento no centro de treinamento do Flamengo, ou seja, no Ninho do Urubu, foi uma das coisas que o Muricy mais pregou quando ele tomou posse como treinador do Flamengo, falou que foi falta de estrutura, precisava de melhorar, novos equipamentos, o que tá aí, e a diretoria do Flamengo está apostando nesse trabalho, nesse conhecimento técnico do Muricy, como também na necessidade de colocar alguns aparelhos para completar mais o Ninho do Urubu. Então é um lance totalmente normal. Esse Ederson caberia em qualquer time hoje a nível nacional. Jogava na Lazio, na Itália, né? Se destacava por lá. Muito bom jogador. Né? A gente está esperando aí, o torcedor rubro-negro tem esperado, né, uma performance melhor. Porque quando parecia que ele apresentaria um grande futebol, pintava uma lesão. E agora, depois aí da aquisição desses equipamentos e todo o trabalho feito pela equipe médica do Flamengo, se constatou esse problema, que se não fossem os novos equipamentos, como eu já falei, dificilmente seriam detectados. Né? E aí se trabalha o jogador, André, de uma forma específica, né? Faz aí esse levantamento é feito, para ser mais preciso, e depois traça-se uma metodologia de trabalho, né, na medicina, uma questão da preparação física, né, específico para o atleta para que ele se recupere, e parece que vai dar certo. Vamos torcer, né? Com certeza. Bom jogador. Agora, parece que já deu um sinal lá para eu ir no intervalo. Vamos para o intervalo, então? Isso. Vamos para a primeira pausa de hoje aqui no nosso programa, né? Vamos tocar a bola aqui com o André Chalab, no Semana Esporte Especial de hoje. Nosso amigo Jorge Mendes Magalhães está ausente, né, por um motivo de força maior. Vamos fazer a primeira pausa. Na volta, mais notícias para você. Mesmo sem o Jorginho, a gente vai falar do Galo já de imediato no próximo bloco. Ainda hoje tem Cruzeiro, tem Palmeiras na Libertadores, tem a sua participação, enfim, muita coisa bacana para você no Semana Esporte, que faz a primeira pausa no nosso programa de hoje e volta já já.